Fala, Barros. Pitoli, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou ontem com o chanceler iraniano Abbas Araghchi sobre o conflito com os Estados Unidos iniciado em 28 de fevereiro. Segundo o Itamaraty, durante a ligação, o ministro chanceler iraniano relatou as mais recentes iniciativas diplomáticas do Irã voltadas ao estabelecimento da paz na região. Tem uma publicação, inclusive, feita pela página Itamaraty Gov.br, que é a página oficial do Itamaraty no Brasil, estou encaminhando para o Edson ali, que diz o seguinte: o ministro Mauro Vieira manteve contato telefônico com o chanceler iraniano Abbas Araghchi. Durante a chamada, o ministro iraniano relatou as mais recentes iniciativas diplomáticas daquele país voltadas ao restabelecimento da paz na região. A imagem mostra a imagem do Mauro Vieira e também do ministro de Negócios Estrangeiros do Irã sobre esse telefonema. O Mauro Vieira disse que o Brasil condena ambos os lados no conflito entre Irã e Estados Unidos em uma audiência na Comissão de Relações Exteriores e da Defesa Nacional na Câmara. Também ontem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que realizará uma operação para retirar embarcações retidas no Estreito de Hormuz. Ele disse que a iniciativa, denominada Projeto Liberdade, responde às solicitações de países de todo o mundo. O presidente dos Estados Unidos afirmou que os seus representantes conduzem discussões com o Irã e que tem plena consciência de que os representantes estão conduzindo muito bem as negociações com o Irã. O país mantém o bloqueio de praticamente toda a navegação proveniente do Golfo Pérsico há mais de 2 meses. Em abril, os Estados Unidos impuseram um bloqueio à entrada de navios em portos iranianos. Olavo e Walter, toda vez que esse governo se posiciona contra Trump, eu aplaudo. Mas eu vibro. É isso aí, ó. É isso aí, Lula. Provoca o Trump. É isso aí, Mauro Vieira. Pedra de tropeço. Provoca o Trump. É isso aí. Bora. Bora. Vamos lá. É isso que ele sabe fazer, Olavo. Desde o primeiro momento. Colocar esse Mauro Vieira. Isso é um 2 de pau. Isso aí, desculpa, mas quem manda ali é Celso Amorim. Mas quem manda ali é Celso Amorim. E a gente sabe que Celso Amorim é amigo de Maduro, é amigo de Ortega. Celso Amorim é o que tem de pior para o Brasil hoje quando o assunto é a relação diplomática. Descemos do lado errado do muro no Lula 3 desde o primeiro momento. Não conseguiram disfarçar. Em tempos de Lula 2, salvo engano, Obama chamou Lula de o cara. Agora não dá, porque agora é Trump. Em tempos de Biden, foram até lá para fazer uma foto com a Janja no meio ali, né? Lembra daquela foto? Mas chegaram aqui, tinham os navios iranianos atracados no Porto do Rio. Ou seja, eu repito, cada vez que essa turma se coloca contra Trump e o seu governo, eu aplaudo, Olavo. Porque querem dividendo político, querem resultado, estão pedindo uma sanção para o país. O Lula quer que os americanos sancionem o Brasil a todo custo. E vamos falar de Mauro Vieira, mas outras ações também, né? O Banco Central do Brasil tem participado intensamente em criar o PIX do BRICS, uma moeda em que o bloco BRICS possa pagar importações e exportações sem usar o dólar. Provocação pura, provocação pura. E o que Mauro Vieira fez, provocação pura. Agora fala de Mauro Vieira de uma cara de pau sem medida, né? Condenamos os dois lados. Peraí, mas ele ligou para o Trump? Não, ligou só para o Irã, mas condena os dois lados. Nascemos ontem. Devemos ter uma cara de idiota, de um tamanho, amigo ouvinte, sem medida, né? Agora, será que ele ligou para elogiar as estratégias do Irã em ferrar o mundo inteiro? Porque o preço do Brent no dia 3 de maio estava, o petróleo Brent, petróleo bruto, a 106,78, pressionando a inflação no mundo inteiro. Então, o que o Irã fez? O Irã tem estrutura militar para enfrentar o poderio norte-americano? Não, não tem. Mas o Irã tem uma arma que chama fechar o Estreito de Hormuz. Como? Da maneira mais sórdida, colocando minas. Então, qualquer um que pode passar por ali, tentar passar por ali, pode simplesmente ser explodido.
Né? Então, será que Mauro Vieira foi falar assim, olha, muito bem, continue bloqueando o Estreito de Hormuz e ferrando o mundo inteiro, resolvendo o seu problema, ferrando o mundo inteiro. Talvez elogiando o Irã por ter tentado cobrar uma taxa para permitir que petroleiros passem em segurança, taxa cobrada por barril de petróleo, para levantar dinheiro para enfrentar os americanos. Muito bem, mas esse é o Brasil, essa é a política externa brasileira, cujo único interesse é beneficiar países de uma doutrina fora do comum, como China, Irã, o apoio incansável ao Hamas, para o YouTube não nos ouvir. Né? Porque não pode falar Hamas? Não, a associação Lula, tá. né? Até pode, mas a associação é perigosa. Pois bem, e fazendo esse apoio, descendo, como o Pitoli sempre fala, do lado errado do muro, mas eternamente. E tudo isso agora é para cavar uma sanção. E já falei aqui, vou repetir até morrer, amigo ouvinte. Se houver uma sanção dos Estados Unidos contra o Brasil, quem pagará a conta somos nós. Por incompetência, por uma politicagem de Luiz Inácio, pedindo uma taxação cuja conta vem na nossa mesa. Walter, mais uma vez, como muito bem colocou o Olavo, liga para o Irã, mas não liga para Marco Rubio. Do lado errado do muro e a conta vai chegar. Eu repito, eu comemoro. Cada vez que esse governo se coloca contra Trump, eu sinto que a hora dessa turma ainda vai chegar, viu, Walter? Então, olha, eu acho que é Sun Tzu, né? Se eu não me engano, aquela máxima que é milenar, quando o teu inimigo estiver errando, não o atrapalhe. Vamos deixar eles continuarem. Infelizmente, todos nós é que vamos pagar a conta, mas mostra mais ainda a natureza perversa. Olavo, eu não sei se a gente tem cara de idiota, mas ele tem cara de burro. Ele tem olho de burro, ele tem couro de burro, ele tem sorriso de burro e é burro, esse Mauro Vieira. Tem cara de burro, só pode ser. Burro e subserviente, como disse o Pitoli, porque ele obedece ao outro, ao Marco... Celso Amorim. Celso Amorim, né? Me lembrei do Marco, aquele falecido, Toque Toque também, que também teve essa função aí nos governos do PT. Ontem vi uma fala do primeiro-ministro da Alemanha, o Merzel, dizendo que nessa próxima semana, se não houver o desbloqueio do Estreito de Hormuz, a Alemanha vai entrar. Também ouvi uma notícia ontem de que os Estados Unidos tirou os seus negociadores lá do Paquistão, onde estavam negociando. Há mais de 30 anos, o Irã patrocina com retórica e com dinheiro o discurso do terror. Mais de 30 anos. Tanto foi ao poço que um dia caiu dentro. O Irã trouxe para dentro dele esse problema, né, com a sua retórica de destruição dos Estados Unidos, destruição do Ocidente, do qual é sócia a esquerda ocidental. A mesma retórica repetida aqui incrivelmente nas nossas universidades e até em programas aqui no YouTube por imbecis como um tal de Altman, né, outro dia defendendo Hamas, defendendo Hezbollah, uma coisa criminosa, e a gente não entende como é que o Ministério Público não age, mas que eles continuem fazendo isso, porque eles cada vez mais vão mostrar o que eles são. Só antes de concluir o meu comentário, quero falar também sobre lá o Oriente Médio, a prisão do Thiago Ávila, né, e foi detido, levado para Israel, e eu quero dizer com relação a isso o seguinte, chanceler israelense, Israel está sem representação aqui no Brasil, mas espero que o cônsul de Israel em São Paulo nos ouça, porque jovens israelenses têm sido constrangidos e perseguidos aqui no Brasil, em Morro de São Paulo, em Itacaré, por força desses movimentos patrocinados por esse tal de Thiago Ávila. A comunidade judaica do Brasil está sofrendo com preconceito, né, por essa gente que defende tudo que é errado. Quero dizer ao cônsul aqui, tomara que chegue lá, sem anistia para Thiago Ávila, que ele fique lá, no mínimo por 17 anos, como eles fizeram aqui no Brasil com a Débora do Batom. No mínimo por 17 anos, é isso que eu desejo. Sem anistia, Thiago Ávila. Enquanto você está assistindo esse vídeo, milhares de brasileiros patriotas estão conosco em nossas transmissões ao vivo. De manhã, das 8 da manhã até a 1 da tarde, tem Jornal da Auriverde Brasil. Para fechar o dia, tem o Primeira Página, das 5 da tarde até as 7 da noite. Notícia em tempo real, com análises especialmente feitas para você. Inscreva-se em nossos canais,
Auriverde Brasil, a voz da direita.